Nós temos aqui a chamada Praça Tiananmen, que também é mais conhecida como Praça da Paz Celestial. Ela já foi palco, inclusive, para Mao Tse-tung, para ele proclamar ali a sua República Popular da China em 1949. É a maior praça da China, se não for a maior praça do mundo. E ela, com certeza, como eu já falei aqui, é um cartão postal de Pequim, está sendo modificada lá, eles estão diminuindo o trânsito, olhando a questão da poluição, porque a China, hoje, ela está interessada em questões econômicas. Então, o que acontece? A Olimpíada é uma ótima oportunidade para uma propaganda, para trazer mais capital, mais investimentos, mostrar que a China é segura para investimentos. Inclusive, no início do ano passado, fiquem espertos, a China promoveu aí a aprovação de uma lei historicamente fantástica, que visa essa abertura de mercado, que foi a aprovação e é o reconhecimento de propriedade privada dentro da China, que adota um regime aí, dito socialista, né? Praticamente é o quê? Um paradoxo. Ele vive numa contradição. A China está numa crise de identidade. Pode passar adiante. Aqui, gente, é uma das cenas, para mim, mais fabulosas, não só da história da China. Pode passar, mas aí vai aproximar? Para aí. Obrigado. Essa aqui é uma das cenas mais fabulosas da história da China, se não da humanidade, ou pelo menos do século XX, para ser um pouco mais humilde. Aqui nós temos esse rapaz que apresentam como estudante, ninguém sabe ainda muito certo se era um estudante, se era um trabalhador, porque ele fez parte de um movimento que aconteceu também em 1989, que ficou conhecido como Massacre da Paz Celestial. Fez 19 anos desse massacre, no último dia 6 de junho. Ano que vem, nós vamos ter aí 20 anos, né, desse massacre. E agora nós vamos ver um videozinho aí, pode ir passando, por gentileza, eu vou narrando aqui para vocês. Aí está o Homem-Tanque, também conhecido como Rebelde Solitário. Vocês observam que isso aí aconteceu justamente quando a população chinesa aí tem os transtornos que ocorreram dentro da Praça da Paz Celestial. Os jovens e trabalhadores foram para essa Praça da Paz Celestial, milhares foram mortos, né, como colocaram aí. Eles foram para essa praça justamente para fazer movimentos. Movimentos que eram para abertura política, uma democracia, e para que justamente o governo chinês, aqui Deng Xiaoping à direita de vocês, para que ele aparecesse aí, justamente, como se diz, a promover essa abertura democrática. Os jovens nessa praça, eles ficam lá quase 2 meses e meio, chegam a construir essa estátua aí, baseado na Estátua da Liberdade norte-americana, que significa que eles chamaram de Deusa da Liberdade. Enquanto isso, a cúpula do Partido Comunista Chinês resolveu coibir, acabar com essa manifestação. Eles mandaram vários avisos para a população, jovens e trabalhadores que pediam abertura democrática para a China, que pediam também o fim da corrupção, que acontece até hoje de forma muito forte na alta cúpula do Partido Comunista Chinês, e eles foram esmagados aí por tanques e pela tropa do Exército de Libertação Popular da China. Olha os tanques aí. Isso aí já é no dia seguinte, e aí é o que sobrou, alguns apanhando, e é justamente no dia seguinte, ao massacre, que nós temos essa cena fabulosa. Você está vendo que ele subiu ali no tanque, e ele conseguiu, achou que tinha convencido o comandante, não conseguiu, olha o que ele faz. Ele volta ali para frente, e ele acaba não sendo morto. A cena aqui não mostra, mas aparece uns outros chineses e tiram ele dali, né? Eu acho que talvez se isso não tivesse acontecido, ele teria sido morto. Pode passar uma cena adiante. É conhecido, então, esse rapaz. Aliás, ele não é conhecido, ninguém sabe quem é. Existiram vários esforços internacionais para justamente identificar essa pessoa, mas não foi identificado. Para vocês terem ideia, por várias revistas e meios de comunicações internacionais, ele ficou conhecido e ficou reconhecido como uma das 100 pessoas mais influentes do século XX, simplesmente por essa imagem, por essa luta pela democracia. Aqui nós temos também a imagem, né, que ficou marcada, pode passar uma foto adiante, que foi a luta de tanques contra
bicicletas e pessoas. Aqui nós pode colocar outra foto também. Para aí, por gentileza. Nós temos aqui o que sobrou na Praça da Paz Celestial. Jovens que resistiram e lutaram pela democracia, gente, pela liberdade, e deram sua vida para isso. Então, a gente está observando ali que foi a verdadeira luta de bicicletas e tanques de uma população formada essencialmente por estudantes e trabalhadores contra aqueles tanques e ali que destroçaram literalmente as pessoas. Então, aqui a gente tem justamente o exemplo das bicicletas, e a cena adiante aí, quem tem aí algum estômago assim mais fraco, eu aconselho a baixar a cabeça, embora a gente seja esquisito falar que isso aí era uma pessoa que foi esmagada pelo tanque, e ali nós também temos outra imagem. Essas imagens só foram possíveis porque, como eu falei, onde o Mikhail Gorbachev passava, o sujeito deixava a marquinha dele. Esse movimento aconteceu entre os dias 15 de abril e até o dia 4 de junho, quando aconteceu o massacre. O Mikhail Gorbachev ele esteve exatamente lá na China para retornar as suas informações. Pode passar a cena para frente, tem umas meninas ali amarelando, né? Então está complicado, e realmente. E pode deixar a imagem aí. Então, o que acontece? Dentro desse contexto aí, né, para finalizar, nós temos aqui essa China nessa ideia. E o que aconteceu? O Mikhail Gorbachev, quando passou por ali, o que aconteceu? Ele promoveu isso, porque essas cenas só foram possíveis junto com essas fotos, porque a imprensa internacional tinha sido o quê? Convidada para ir ali acompanhar a visita de Mikhail Gorbachev. Estudantes, intelectuais e os trabalhadores aproveitaram esse momento para fazer justamente essa mostra para o mundo e buscar uma abertura. Ali nós vimos o Hu Jintao, que é o atual presidente da China, reeleito, né? Ele continua essa abertura econômica, mas o sistema endureceu bastante. E pode passar adiante. E hoje a gente vê... Tem como dar um minutinho para o Cristiano? Pode me dar só um minutinho? Né? Só um? Então, beleza. Acabou? Ah, obrigado. Eu negociei e consegui. Então, é o seguinte, essa charge aqui, pode mostrar lá, é uma charge que está correndo aí na internet. Seria engraçado se não fosse trágico, mas ali a gente tem um símbolo, né, de Beijing 2008. Gente, o que acontece? Depois de 1989, passa uma cena para frente, por gentileza. Pode ir passando aí. Depois de 1989, o que acontece? As cenas de cima são da Revolução Cultural de 1966 a 76, onde o louco do mal promoveu a perseguição a professores intelectuais, pregando a destruição de tudo que fosse antigo. E aqui, nós temos aqui medalha de ouro de execuções, que foi exposto para o mundo em 2002. Se vocês observarem, as imagens de baixo são imagens de execuções que acontecem na China hoje. O sistema lá é duro, é rígido, é uma ditadura militar violenta. Lá em cima nós temos professores sendo humilhados, ali, ó, sendo executados. E as cenas de baixo são justamente criminosos, principalmente criminosos políticos, onde justamente eles estão sendo executados. E vem aquela ideia, a bala, né, aquela charge, ela tem um defeito, ela mostra ali um pelotão de fuzilamento. A China não gasta tanta bala assim com executados. Eles gastam uma bala só, um tiro só na nuca, e o que acontece? A bala, o preço, quem paga é a família, né? Gente, vamos passar mais uma ceninha aí para frente. Muito obrigado a vocês. Mostra aí a quantidade de execuções que estão acontecendo na China até hoje. Muralha da China.